Olá! Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a sexualidade. Como não é segredo para os que me conhecem, eu tenho um certo apreço por Sigmund Freud e obviamente vamos trabalhar a sexualidade a partir dele, já que é o autor que mais escreveu a respeito de tal. Sigmund Freud foi um dos primeiros autores a trazer à tona a questão da sexualidade infantil. Bom, a primeira coisa que é importante entendermos é o que é a sexualidade em si, já que a maioria de nós, quando ouve essa palavra, associa ela diretamente ao ato sexual. Mas na verdade, o ato sexual ela é uma parte tão pequena da sexualidade que essa associação direta não tem tanto sentido quanto parece. A sexualidade que Freud trabalha da perspectiva infantil para o seu desenvolvimento, na verdade é uma sexualidade direcionada à obtenção do prazer e à evitabilidade do desprazer, não necessariamente algo direcionado ao ato sexual. Quando Sigmund Freud trabalhou a questão da sexualidade infantil, ele foi duramente criticado por muitos na sua época, já que estamos falando de uma época há mais de 50 anos atrás, quando a mentalidade das pessoas era bem mais conservadora. Falar sobre sexualidade de crianças e até mesmo de recém-nascidos, como Freud fez, foi um golpe um tanto arriscado e ele foi duramente criticado, foi repudiado por muitos diversas vezes por trabalhar essa questão da sexualidade infantil. Aí muitos perguntam, mas o que exatamente então ele queria dizer com a sexualidade infantil se não é o desejo ou a intenção do ato sexual? Bom, como que Freud define a sexualidade infantil? Ele define que todo ato de busca de prazer tem envolvimento com a sexualidade. E nós buscamos prazer nas nossas ações cotidianas. Nas nossas ações do dia a dia nós buscamos a obtenção do prazer. Como que funciona isso? Por exemplo, o recém-nascido, ele precisa se alimentar. O ato de mamar é o que leva ele ao alimento. Então Freud define que ele somente mama no peito da mãe porque ele obtém um prazer disso, além da óbvia alimentação. Então, como que funciona? Isso fica mais evidente na questão, por exemplo, do nenê chupar a chupeta. Por que o nenê chupa a chupeta? No bico, no caso, ou chupeta, como muitos conhecem, não há uma alimentação, não há obtenção do leite como no seio materno. Ainda assim, o bebê suga o bico e se acalma diante desse ato. Ou seja, evidentemente, ele sente um prazer em sugar o bico. Freud então define que essa obtenção de prazer no sugar, que ele coloca mais tarde como fase oral, é essencial para a alimentação do bebê. Freud diz que se não fosse pelo prazer que o bebê obtém no sugar o seio materno, ele não o faria somente pela alimentação, o que obviamente iria gerar a morte do bebê. Por isso, Freud defende que há uma obtenção de prazer no ato de sugar, a fase oral, que seria a primeira fase do desenvolvimento infantil. Freud dá prosseguimento às suas teorias definindo mais 3 fases, que é a fase anal e genital. Então o que Freud diz? Que depois do bebê descobrir o prazer no sugar, ele vai passar para um segundo nível, que é descobrir o prazer no ato de reter as fezes. Ou seja, o que ele chama de fase anal, que seria o prazer no ato de defecar e de reter as fezes no seu organismo. Isso, segundo Freud, é essencial para o desenvolvimento da criança, já que é a partir desse prazer, nesse ato de defecar, que a criança vai obter o controle sobre o ato. Ou seja, ela vai parar de ter a necessidade de usar fraldas, porque ela consegue reter as fezes dentro do seu organismo até o momento de liberá-las.
E a última fase, que seria a genital, seria a fase em que essa criança ela vai descobrir o prazer no ato de urinar. Ou seja, ela vai sofrer na hora que for urinar uma pressão no canal urinário. Essa pressão da urina saindo vai gerar nela um prazer. Como quanto maior for essa pressão, a tendência é que o prazer seja maior, ela adquire um controle sobre a urina para poder reter na sua bexiga o máximo de tempo possível essa urina, para que no momento que ela for liberar essa urina ela esteja com mais pressão e gere um prazer maior. É assim que Freud define as suas três fases, que é a oral, a anal e a genital. E Freud diz que essas três fases se desenvolvem a partir da obtenção do prazer. Isso é uma das partes definidas da sexualidade através de Freud, mas ela é algo muito amplo. Aí abrange também as questões da função materna, abrange questões amorosas, de carinho, de sensação, de prazeres por outros viés. Isso, por muitos, é confundido na hora que se trabalha Freud, associando essa sexualidade a um ato sexual. Mas na verdade é para muito além disso. Aí já me perguntaram, tá, mas e por que Freud então não usou outra palavra para definir isso que ele estava teorizando ao invés de sexualidade? Por quê? Porque a questão é que o que Freud teorizou é exatamente a sexualidade. Nós, como um uso do senso comum, utilizamos de maneira inadequada essa palavra. Mas na verdade a palavra sexualidade em si, ela é realmente muito mais ampla do que o ato sexual. Ela está para muito além disso. A sexualidade tem uma ligação direta com a obtenção do prazer. E a obtenção do prazer ela não está ligada somente ao ato sexual. Prova disso é que nós obtemos prazer, por exemplo, praticando esportes, onde há uma liberação de hormônios específicos que nos geram essa sensação de prazer. Há, por exemplo, estudos sobre o prazer gerado na degustação de chocolate, na degustação de vinhos, que é um prazer que pode até ser assemelhado ao prazer sexual, porém não há nenhum ato sexual empreendido na ação. Ou seja, fica muito evidente que o prazer está para muito além do sexo. Porém, para Freud, o prazer está para além do sexo, mas para além do prazer, nada está, somente a morte. Freud diz que tudo que nós fazemos é com finalidade de buscar o prazer e evitar o desprazer. Ou seja, nós nos alimentamos por prazer, nós vivemos em si por prazer. Esta é a forma que Freud define a sexualidade, uma busca eterna pelo prazer. E aí dentro disso entram suas teorias e repartições, mesmo dentro das fases, há bem mais coisas para serem aprofundadas. Mas como sempre, os vídeos que eu gravo têm função introdutória e não necessariamente de estar expondo uma teoria completa. Então, vamos parar por aqui. Quem tiver interesse de entender mais a sexualidade a partir de Freud, pode estar buscando alguns de seus livros. Por exemplo, Os Três Ensaios sobre a Sexualidade é um dos livros onde ele trabalha toda essa questão das fases e define um pouco. Ele define as questões de perversão também. Uma delas, por exemplo, o ato do sexo oral, que ele traz mais uma associação direta e clara a esse prazer na sucção que nós trazemos desde nossa infância e que Freud diz que quando há um prazer muito fixo nesta questão da oralidade, provavelmente é uma criança que teve algum tipo de distúrbio ou desvio durante sua fase oral e ficou mais fixado nela. E aí sente a necessidade constante do prazer oral, que aí pode também estar sendo associado a vícios, como o ato de fumar, entre outros. Atos como de morder caneta, por exemplo,
Mas isso é para bem mais amplo do que o desejo deste vídeo. Então encerramos por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado a ter uma noção do que é a sexualidade, ao menos distinguir de que a sexualidade, quando é referida dentro da psicanálise, não está se referindo direto ao ato sexual, então, porque há uma séria repúdio disso em relação à psicanálise. Muitas pessoas repudiam justamente por achar que quando a gente fala sobre sexualidade da criança, está falando que a criança deseja manter relações sexuais. E não é assim que funciona. Obrigado a todos pela atenção e busquem os demais vídeos a respeito de outros temas.